Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Plumes. Meu nome é Otávio Garbi, eu sou Head de Receita aqui da Plumes e vai ser um prazer conversar hoje com vocês a respeito das melhores práticas para a gente garantir que os vendedores e também demais usuários de uma solução de CRM alimentem o CRM de verdade. Porque, como muita gente sabe, esse é um grande problema de CRM. Você, se ainda não enfrentou esse problema no seu dia a dia, depois pesquisa no Google alguma coisa relacionada a problemas de CRM ou por que CRMs falham, escolhe algum link de uma fonte que você confia e depois me conta se entre os motivos principais de um CRM falhar, você vai encontrar lá a falta de alimentação por parte dos vendedores. Muito provavelmente sim. A questão do engajamento, que significa de fato alimentação no sistema, utilização fiel do sistema, ela é um problema muito conhecido, para não dizer o maior problema que existe na utilização de um CRM que leva essa estratégia ao fracasso, infelizmente. E hoje a gente não veio só falar do problema, logicamente, como vocês podem ver na chamada do webinar, eu acho que está todo mundo aqui para entender um pouquinho melhor como que a gente pode conquistar mais engajamento dos usuários do CRM, fazendo com que os dados na ferramenta sejam verídicos. O que isso significa, pessoal? Um CRM pode conter dashboards incríveis, processos super automatizados, você pode investir muita energia, tempo, dinheiro para implementar um CRM, mas se a sua equipe não utiliza a solução, ela é verdadeiramente inutilizada. Por quê? Porque todos os dashboards dependem de dados reais ali dentro. Os processos para que funcionem dependem de uma alimentação, de fato, uma utilização por parte do usuário. Ou seja, uma boa configuração e boas features de um software de CRM não são suficientes para o sucesso dessa estratégia. Muita gente não sabe, mas CRM, mais do que um software, são um conjunto de boas práticas que envolve cultura e treinamento de time. Então, claro, o software ele é muito importante. A Plumes tem um software de CRM muito bom. Quem não conhece pode pegar mais informações em plumes.com. Existem, claro, outros CRMs bons no mercado também, mas apenas um bom software não é suficiente para o sucesso dessa estratégia, e é exatamente sobre essa outra parte para o sucesso da estratégia de CRM que a gente promoveu esse webinar para a gente trazer aqui essas boas práticas para vocês. Sem mais, vamos avançar aqui para o nosso próximo slide para que a gente converse sobre essas práticas. À minha direita, vocês estão vendo aqui seis caixinhas, que são justamente as principais práticas que a gente vai comentar. Provavelmente você deve estar com algumas perguntas já relacionadas a elas, mas, logicamente, eu vou explicar uma por uma para vocês e quais são boas ideias, formas de colocar cada estratégia dessas aqui em prática. E a gente chegou até essas estratégias, logicamente, conversando com usuários, com clientes da Plumes, que, de novo, somos fornecedores de uma tecnologia de vendas, um CRM, conversando com gestores que conseguiram a conquista desse engajamento, que consideram que as suas equipes alimentam o CRM de forma suficiente para que ele consiga sucesso na estratégia do CRM, para que ele consiga gestão de verdade, para que o gestor ele consiga ali ter visibilidade, ter controle, tomar decisões baseadas em dados. E a primeira estratégia, aqui à direita que vocês estão vendo, vai ficar grifada em azul, conforme o tema que eu estou abordando aqui. Então, vocês estão vendo ali que conveniência vai ser o primeiro tema que a gente vai entrar. E aqui, pessoal, conveniência é um tema muito interessante, porque muitas vezes a gente conversa com gestores comerciais que geralmente acham que a estratégia de enfiar goela abaixo, entre aspas, aí, falando nas palavras de gestores que eu já escutei, é uma estratégia boa, de eu que decido o que o meu time vai usar, ou vão usar porque sim. A gente não apoia essa estratégia e não considera que esse seja o melhor caminho para que você faça a sua equipe adotar o CRM de verdade. A conveniência significa fazer uma venda interna do CRM para que os seus usuários enxerguem valor na utilização desse software. Eles devem, de fato, enxergar valor, entender o porquê que isso é bom de verdade para eles, como é que isso gera retorno para eles, não necessariamente financeiro, mas de conforto, de economia de tempo, ou também financeiro para vender mais e comissionar mais, mas é muito importante que a gente venda a ideia do sistema internamente. Quando você faz com que uma pessoa acredite que aquilo realmente é bom para ela,
quando você explica o porquê que uma ferramenta de CRM não chegou para ferrar tudo e controlar os vendedores e agora eles estão sendo observados, quando você explica que o CRM é mais para o vendedor do que para o próprio gestor, que aquilo está ali para ajudar, para facilitar, para agilizar, para aumentar a taxa de conversão dele, para fazer ele ganhar mais dinheiro, você vai fazer com que os usuários fiquem mais interessados genuinamente em utilizar a solução. Inclua sua equipe no processo de decisão da escolha do CRM. Peça a opinião deles, peça para que eles testem. Pergunte para eles o que eles acham sobre isso. Venda de uma forma que faça sentido. Gere conveniência, que é o nome dessa primeira estratégia. Aí, o textinho embaixo faz sentido do usam porque gostam ou porque torna a rotina de fato mais fácil. Essa é uma primeira excelente prática que você deve adotar. E muitas vezes a gente vê gestores que decidem por ferramentas sozinhos, com base em dashboards. Inclusive, uma estratégia de vendas da Plumes, como já mencionei, a gente comercializa CRM, né, pessoal? Uma estratégia que a gente tem aqui de vendas é perguntar para o gestor o seguinte: você está consultando o seu time a respeito da escolha da ferramenta? E muitas vezes a resposta é não, ele não está, porque ele é o gestor, ele que escolhe qual que é a ferramenta que vai ser utilizada. E geralmente é muito interessante contestar no sentido de, você já parou para pensar que você vai depender da sua equipe para alimentar a solução? Porque se você escolher uma ferramenta só da perspectiva de gestão, ela não vai conseguir te entregar essa gestão que você deseja se os usuários de fato não alimentarem. E para eles alimentarem, é extremamente importante que de fato eles enxerguem tanto quanto ou mais sentido do que você. E só por curiosidade, muitas empresas que buscam a Plumes, querem conhecer o CRM, essa ideia não veio da gestão, essa ideia veio dos vendedores, que convencem o gestor de que é hora de comprar um CRM. Olha que fantástico. E nesses casos, pessoal, a gente está próximo do sucesso do CRM, porque a própria equipe vira e fala: não aguentamos mais falta de organização. A gente quer uma solução. Faça a sua equipe chegar nesse ponto de consciência a respeito de um CRM e eu te garanto que você vai ter mais facilidade para fazer com que eles alimentem e utilizem a solução. O próximo quadrante é bem intuitivo, que são os treinamentos. Existe, pessoal, uma grande insatisfação de usuários quando eles sentem que eles não dominam uma determinada tecnologia. É extremamente importante que você preste atenção na capacitação do time com essa nova tecnologia. Isso eu não estou falando só de software, mas eu estou falando de qualquer tipo de tecnologia ou recurso que você coloca em seus processos ou dá para a sua equipe manusear. É extremamente importante que eles dominem, porque a ideia de uma tecnologia é empoderar colaboradores para que eles entreguem mais resultados, sejam mais produtivos e as suas rotinas sejam mais agradáveis também. Quando a gente investe em tecnologia e não dá a capacitação necessária, pode ser que ela fique obsoleta e isso gera uma grande insatisfação nas pessoas e ao invés de gerar mais satisfação, aumentar a produtividade, pode dar a sensação para elas de que elas não conseguem executar o trabalho delas. Então, muitas vezes, imagina algo que você está muito acostumado a fazer no seu dia a dia. E aí a sua gestora ou alguém chega para você e fala assim: olha, a partir de agora você vai ter que fazer isso usando outra ferramenta, pode ser software ou não. Pode ser para melhor? Pode ser para melhor. Mas se a gente não tiver devida capacitação naquilo que está sendo trocado, a gente vai se sentir muito incomodado. Porque, poxa, o meu trabalho, que eu faço há tanto tempo, que eu sei executar, agora entrou aqui uma nova ferramenta que vai me atrapalhar e eu nem sei ainda dominá-la e fazer nela tudo o que eu desejo. Isso é muito desagradável, isso gera insatisfação, isso gera desmotivação, porque minha gestora trouxe um CRM para me atrapalhar. Eu estava ali concentrado nas minhas vendas e agora tem um troço que eu não consigo nem registrar o que eu quero aqui, definir as ações que eu quero aqui dentro, porque eu não sei mexer, é complicado e tal. Pessoal, qualquer software, pode ser o software mais simples do mundo, ele vai, infelizmente, gerar um atrito no começo da utilização. Pode ser menor se o software tiver boa UX, intuitivo, tal, treinamentos, ou pode ser maior. Uma forma excelente da gente encurtar essa curva de aprendizado, eliminar essa insatisfação, fazer com que vendedores e vendedoras valorizem de fato o software que eles têm em mãos, é treinando a nossa equipe. Não estou falando de uma aula que todo mundo senta, assiste, metade dorme e depois a gente dá o software pessoal usar. Eu estou falando de treinamento constante. A gente precisa ter playbooks, dicas dentro do próprio software com campinhos ali ao longo do processo, materiais de fácil consulta, talvez webinars que você promove dentro da sua empresa a respeito da utilização,
cases de uso entre usuários, então uma vez por semana uma reunião para que a gente mostre possibilidades do CRM que outros não conheciam. Treine a sua equipe para que eles dominem essa tecnologia e de fato sejam empoderados com esse investimento que você está fazendo na solução do CRM. Não entregue na mão e saia correndo, porque provavelmente você pode gerar insatisfação, sensação de incapacidade do seu time na utilização da solução. E aí a solução pode ser fantástica, que de qualquer forma você não vai tirar dela os potenciais frutos que você teria. O terceiro ponto são as reuniões. Muitos gestores acham que se você der a ferramenta na mão da sua equipe, por mais que você ainda assim treine, por mais que você ainda assim gere valor na utilização para a sua equipe, que depois, um abraço, eu não preciso mais conversar sobre a solução com meus vendedores. E a verdade é que a gente viu que uma excelente prática que existe nas empresas com as quais a gente conversou e se consideram bem-sucedidas na alimentação do CRM por parte da equipe, é a realização de reuniões constantes a respeito de funil, oportunidades, gestão de carteira, indicadores, enfim. Pessoal, você provavelmente, gestor ou gestora comercial, deve executar reuniões de one-on-one, ou a reunião um-a-um, conversa com seu time, se mantém próximo deles. Então, boa parte do tempo de um gestor deve ser dedicado, claro, à sua equipe, para garantir que todos sejam capacitados, estejam satisfeitos, para aumentar a produtividade assim da nossa área, conseguir vender mais. E uma dessas reuniões é muito importante a gente abordar o assunto do CRM. A gente abrir a ferramenta para que a gente colete dos nossos usuários, vendedores, o que eles estão sentindo a respeito da ferramenta. Quais são as dificuldades para que a gente identifique possíveis treinamentos? Como é que estão as oportunidades hoje? Por que algumas oportunidades estão há tanto tempo paradas? Ou por que o calendário tem um conjunto de tarefas atrasadas e nada está sendo feito sobre aquilo? Por que outros usuários estão registrando mais e talvez você ainda esteja registrando menos? Converse com o seu time. Essa é uma excelente forma de manter, de dar manutenção para a utilização da ferramenta, garantindo que o pipeline esteja atualizado, as oportunidades estejam na etapa certa, as oportunidades estejam com o próximo passo agendado, tarefas estejam em dia e não atrasadas. Tudo bem? Que o usuário domine de fato a solução, que não exista alguma insatisfação crescente para que a gente possa eliminar essas possíveis insatisfações ou falta de domínio com alguma coisa na solução. Converse com a sua equipe. Reuniões constantes são uma excelente forma da gente fazer isso e de você manter o seu funil higienizado para que você tenha melhores relatórios a respeito do funil. Uma má utilização do funil vai acabar com a sua gestão, porque o seu ciclo de venda, sua taxa de conversão, sua previsibilidade, por consequência, vai tudo para o ralo, porque elas não vão refletir mais a realidade se o CRM não for utilizado como ele deveria. Eu dei o exemplo do funil, mas a gente pode também levar esse exemplo para a gestão de carteira, o mesmo se aplica. Análises. Nossa quarta boa prática. A última prática está em roxo ali grifada porque ela é uma prática que a gente considera chave, talvez a mais importante. Então a gente vai deixá-la por último aqui na explicação, mas não tira o peso, a importância das demais. Metas e demais indicadores analisados somente via CRM. Quando a gente coloca um CRM para rodar, a gente está colocando ali dentro do CRM diversas atividades do vendedor, né, a possibilidade dele gerir uma oportunidade com históricos, com tarefas, gerir carteira, ver tudo o que aconteceu com o cliente para tomar melhores decisões, gerir o dia a dia dele, tudo isso é muito legal. Agora, onde você olha para determinar se os seus vendedores estão batendo metas ou não? Deixa eu mudar a pergunta. Eu não estou me referindo necessariamente aonde você olha se o vendedor ele alcançou a meta de venda somente, mas se você estipulou um número de ligações ou de visitas, ou de abertura de oportunidades, ou de conversão, onde você acompanha esses KPIs que são importantes para a sua área de vendas? Você olha para alguma planilha? Ou você extrai dados do seu RP? Ou você pede para os seus vendedores te enviarem relatórios? Então deixa eu te contar uma coisa. Se o sucesso do trabalho do vendedor, a produtividade dele está sendo metrificada por meios externos ao CRM, você acaba gerando uma ameaça
a alimentação do CRM. Porque você acaba pedindo para eles alimentarem o CRM, porque sim, porque no fim das contas não é lá que a gente vai olhar para ver se eles estão alcançando os devidos resultados. A gente vai olhar aquela planilha que você pede para eles toda semana, aquele RP. E isso leva à conclusão para o vendedor, para o usuário, de que não necessariamente ele precisa alimentar o CRM para comprovar, para entregar para os gestores dele as metas pelas quais ele é cobrado. Então, uma excelente prática que a gente observou também em contas que são bem-sucedidas em termos de engajamento com o CRM é a observação, inserir no CRM resultados que serão metrificados por lá, para a gente determinar se algo foi atingido ou não, se uma meta foi atingida ou não. A gente vai observar esse resultado dentro do CRM e só no CRM. Aquela taxa de conversão, o número de ligações, o número de abertura de oportunidade. Na reunião de acompanhamento de resultados, pode ser o ano-a-ano, pode ser a apresentação semanal, mensal, eu não sei como você faz isso, mas a gente vai utilizar um dashboard do CRM para sentar com cada colaborador nosso e determinar ali juntos se os resultados esperados foram de fato alcançados ou não. Utilize o CRM para metrificar e, por consequência, a utilização do CRM se torna mais necessária porque todos querem demonstrar entrega, todos querem reconhecimento, todos querem mostrar produtividade, seja para reconhecimento financeiro, reconhecimento dentro da empresa, promoções que seja, enfim, vai depender muito da sua política de reconhecimento. Outra excelente prática, gamificação. E aqui, pessoal, a gente tem algumas práticas para comentar. A gamificação, ela basicamente vem aí da ideia de game, né, da ideia de um jogo. E a gente pode colocar isso no CRM de diferentes formas. Como gamificar o CRM sem tornar aquilo infantil? Pô, faz sentido trazer para dentro do CRM uma espécie de jogo, uma espécie de ranking, uma espécie de níveis? Faz, e muito. Bons CRMs permitem gestores criarem configurações e automações que atribuem, por exemplo, para vendedores uma determinada nota ou categoria. E essa nota ou categoria fazem com que vendedores possam gerar mais comissão ou serem reconhecidos de outras formas, como prêmios, como cupons. De novo, eu não vou entrar em detalhes porque você que vai criar a sua política. Mas o CRM, uma excelente forma de garantir que seu time utilize o CRM é criando dentro dele esses pequenos jogos, entre aspas. Não exatamente um jogo, mas técnicas de gamificação que façam com que isso gere no vendedor a vontade de pontuar mais, de ranquear melhor, de ficar na frente, de aparecer, de ser a categoria ouro, porque de alguma forma isso gera visibilidade para ele dentro da empresa ou determinados benefícios que você vai criar dentro da sua área. Isso pode envolver inclusive coisas divertidas, não necessariamente um prêmio financeiro, mas lógico, coisas que o seu time enxergue valor, você pode conversar com o seu time para saber que tipo de reconhecimento faria com que eles ficassem satisfeitos, contentes, se sentindo visíveis, né, ali para o resto da empresa. E você pode gamificar, gerar dentro do CRM formas divertidas que, mais do que uma competição acirrada e não saudável, que pode inclusive prejudicar o clima, prejudicar a cultura dentro do seu time, você gera uma competição mais saudável, mais interessante, ok? Então, a gamificação, boas práticas aí de trazer boas práticas e a sensação de jogos para dentro do CRM pode ser uma excelente estratégia também. E a última e mais importante prática, finalmente. Pessoal, há um grande problema na alimentação de CRMs é que gestores deixam a operação do vendedor fora do CRM. Para isso fazer sentido, eu vou explicar exatamente o que eu estou chamando de operação. Imagina que você é um profissional de vendas nesse momento. Você tem tarefas que você é obrigado a fazer e você tem tarefas que você não é obrigado a fazer. Tudo que você é obrigado a fazer, a gente vai chamar de tarefa operacional. O que você não é obrigado a fazer, a gente vai chamar de tarefa estratégica. Um grande, enorme problema que existe na implementação de um CRM é você limitar o CRM às tarefas estratégicas, deixando fora do CRM as tarefas operacionais. Vamos começar a trazer para a prática para fazer mais sentido. Vamos supor
que um vendedor da Plumes tenha como tarefas operacionais receber um lead, gerar uma proposta e assinar um contrato. Coloquei 3 passos. Agora vamos supor que você implementou um CRM na sua empresa ou que nós implementamos um CRM aqui na Plumes. Caso você deixe as tarefas operacionais do seu vendedor fora do seu CRM, você está contando com o seu vendedor para ele executar a tarefa fora do CRM e ir até lá dentro alimentar. Executar outra tarefa fora do CRM e ir até lá dentro alimentar. Então, quer dizer, o vendedor recebe ele de fora, mas ele tem que registrar no CRM. Ele gera a proposta fora, mas ele tem que registrar no CRM. Ele gera o contrato fora e assina fora, mas ele tem que registrar no CRM. Pessoal, é muito improvável que você consiga fazer com que os seus vendedores utilizem o CRM, deixando o dia a dia operacional fora da plataforma. Então, uma excelente estratégia de conquista de engajamento é você colocar dentro do CRM, escolher um CRM que permita, de fato, todas as atividades operacionais da sua equipe de vendas estarem contempladas lá dentro do CRM. Se o vendedor, por exemplo, voltando ao exemplo da Plumes, recebe leads lá dentro, gera propostas lá dentro, gera contratos lá dentro, assina contratos lá dentro, acompanha comissões lá dentro que seja, explica para mim, como é que um vendedor não utilizaria a solução se etapas operacionais da venda estão contempladas no CRM? Sabe por que isso acontece tanto? Porque a parte estratégica, que não é operacional, ela é muito atrativa, ela é muito bonita na teoria. Quando um vendedor de CRM fala assim, pô, você vai escrever tudo que você conversou com esse cliente, inclusive interações de WhatsApp, de e-mail, de voz, de visita, de reunião online, para que você defina próximos passos, e o próximo passo vai ser agendado automaticamente, o vendedor vai ver tudo que ele tem para fazer, e você vai aumentar a sua taxa de conversão. Pessoal, um histórico de que eu conversei com alguém, vou retornar na semana que vem, é uma tarefa exclusivamente estratégica, e eu posso perfeitamente vender sem fazer ela. Ah, mas talvez eu venda menos. É verdade. Por isso que chama estratégico. Eu faço porque talvez aumente a minha produtividade, mas não é obrigatória. Você consegue vender sem CRM. Você consegue vender até usando um papel e uma caneta. Talvez você não alcance nem perto do seu potencial, porque você vai esquecer coisa, vai ter que apagar, vai perder papel, não vai conseguir se organizar tão bem, mas você consegue. Você consegue vender só executando tarefas operacionais. O CRM ele traz, além da parte operacional, a parte estratégica do, bom, eu vou contemplar aqui as etapas operacionais de uma venda. E talvez até ajude nas etapas operacionais a gerar uma proposta mais rápido, mais bonita e saber quando o cliente abre, legal. Só que ele tem também uma camada estratégica importantíssima para o aumento de vendas. Como saber históricos de cliente, como determinar próximos passos, como ter uma gestão de carteira proativa baseada em regras, como ter relatórios para análise constante e tomada de decisão para aprimoramento do processo, entre muitos outros. Um CRM ele funciona muito bem da perspectiva de engajamento quando ele mescla o operacional com o estratégico. Porque aí sim, aí se o seu vendedor tem as etapas obrigatórias do dia a dia dele dentro do CRM, como é que ele não vai utilizar a solução? Ele vai. E por consequência, você vai ter engajamento e por consequência, você vai ter gestão. Em outras palavras, quando o operacional está dentro do CRM, você garante que o estratégico seja executado. Deixando o operacional fora da plataforma e esperando o vendedor entrar na solução para executar somente o estratégico, provavelmente, não é uma regra, você vai ter problemas com engajamento. E o CRM ficando abandonado ao longo do tempo, com oportunidades esquecidas no funil e uma gestão de carteira mal feita. Bom, espero que essas práticas, essas dicas tenham gerado bons insights, ideias, vontade aí, provocações para que vocês coloquem em prática algumas dessas estratégias e garantam uma melhor utilização da sua equipe de vendas no CRM. Sem o engajamento, você não vai chegar na gestão, que geralmente é o que motiva principalmente a aquisição de um CRM. Eu sou Otávio Garbi, Head de Receita da Plumes, e a gente se encontra em próximos conteúdos aqui da Plumes. Até logo e muito obrigado.